Fala aí, pessoal, tudo bem? Vou passar aqui as orientações para você estudar para o ICMS Minas Gerais, de acordo com o nosso PDF de auditoria fiscal. Auditoria fiscal compreende ali a auditoria normal, mais a parte de SPED. Eu vou falar sobre o SPED agora, né? Sobre os nossos dois PDFs que estão incluídos nesse curso, versando sobre o SPED. Já aproveitando também, respondendo algumas dúvidas que já chegaram sobre as nomenclaturas dos assuntos, né? Nem sempre é coincidente a nomenclatura do assunto do edital com o do PDF, até porque o edital muitas vezes traz temas genéricos. Quando o edital diz assim para você, olha, testes na nota fiscal eletrônica, testes na FD, a gente não tem um único assunto que represente testes na nota fiscal, testes na FD. O que a gente precisa fazer é entender todo o seu funcionamento, né? Entender quais são os campos, entender para onde vão os valores, né? Como é que são emitidos, gerados, para que você possa especular sobre os erros, erros de codificação, erros de digitação, colocar um valor maior aqui, menor aqui, né? Então não tem um único assunto que represente testes genericamente. Por isso que a gente desdobra o assunto em várias possibilidades de erros, né? Várias possibilidades de distorções ali nesses elementos, e nem sempre esses assuntos estarão contemplados com nomenclatura específica no edital, né? Então essa já é uma dúvida que eu já respondo aqui. Aproveitando também, outra dúvida, já me questionaram, né, sobre o ajuste CINF, né, por que não aparece lá um tópico ajuste CINF. Pessoal, o ajuste CINF 02 de 2009, né, e 2 de 2010, que atualiza o de 2009, eles tratam da FD. Então, tudo que a gente vê de FD, obrigação, quais são os livros que estão ali contidos, né, quem faz, enfim, como é feito, tudo isso é FD. Então, já é assunto do ajuste CINF, né? Não precisa a gente ficar isolando temas, até porque os temas são todos conectados. Quando a gente estuda nota fiscal eletrônica, por exemplo, a gente não estuda só a teoria, só o conceito. A gente já começa também a buscar as possibilidades de auditoria, de cruzamentos. Por isso que a gente já vê também classificação de mercadorias, por exemplo. Você não vai ver no edital o assunto classificação de mercadorias, mas está no curso, porque é material implícito às notas fiscais eletrônicas. Um dos campos da nota fiscal é a NCM, a classificação, e já teve questão de prova, né, questionando sobre a nomenclatura do produto, né, a codificação do produto, e se você dá entrada em um produto com um código e dá saída nesse mesmo produto com outro código, você vai ter divergências nos estoques. Então, tudo é conectado, por isso os temas são desdobrados, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em nosso PDF, ó. O primeiro PDF de SPED, ele vai trazer o assunto carro-chefe, né? Nota fiscal eletrônica, primeiras noções gerais. Isso aqui você pode estudar tranquilo. Todos os documentos eletrônicos, ó, nota fiscal, CTE, enfim, os documentos auxiliares, todos esses documentos. Nós temos a nota fiscal de serviço, embora não interesse ao ICMS, é bom você saber que faz parte do projeto SPED também, né? Então, é uma abordagem aqui mais simples, até porque a nota fiscal de serviço, ela não é padronizada ainda dos municípios. Cada município se vira com o seu, então é só para você saber que faz parte do projeto SPED também, o recibo provisório de serviço, idem, né, vinculado aqui. Então, esse assunto aqui, né, a nota fiscal avulsa também é interessante, e comparação dessas duas notas fiscais, a nota fiscal de mercadoria, a nota fiscal de serviço, para você entender as diferenças de geração e guarda e acúmulo dos dados nos sistemas da Cefaz. O assunto classificação de mercadorias, como eu falei, é um assunto que não está no edital, mas é um assunto implícito de nota fiscal eletrônica, né? Porque a nota fiscal eletrônica você precisa classificar o produto. Então, se você vai colocar lá na sua nota fiscal que vendeu sonho de valsa ou bombom, você precisa saber se você vai classificar ele como biscoito waffle ou como chocolate, por exemplo, né? Porque geram diferentes tributação. Então é assunto implícito à nota fiscal eletrônica, é assunto implícito aos testes na nota fiscal, aos testes da FD. Então não se preocupe se você não identificar no edital um assunto chamado classificação de mercadoria, mas está implícito aqui, né, os nossos documentos eletrônicos. Então, pessoal, olha só, esse é o nosso PDF. Até aqui, ó, até a nossa página 29, você vai estudar,
ok? Para o ICMS Minas Gerais. Quando chegar nesse pedacinho aqui, ó, SF, tá? Toda essa parte aqui de SF, você não vai estudar profundamente isso aqui. Você vai pegar o conceito de SF, o conceito de SED. Por quê? Porque são conceitos implícitos à auditoria fiscal, tá? Então você vai saber o que é e para que serve, mas não aprofunda no detalhamento, ó, plano de contas contábil, nada disso, né? Porque o assunto SED, que é a contabilidade digital, não foi contemplado no edital, tá? Mesmo não sendo contemplado, já apareceu questão de prova, né? Provas similares que diziam assim: ah, o auditor verificou lá na SED tal informação e foi olhar lá na FD, né, se estava certo, enfim. Então veja, apesar de não ser um assunto contemplado no edital, é algo que você precisa saber o que é, né? Apenas isso, tá? Então a SED, a contabilidade digital, é a nossa contabilidade mesmo, tem diário, razão, né? Então os dados contábeis estão lá na SED, né? Então procura saber só o que é e para que serve, sem aprofundar na obrigatoriedade, no plano de contas, nos prazos, nada disso, tá? Só um conceito, porque esse assunto, SED, não foi contemplado no edital, mas ele pode aparecer de forma tangencial. Do mesmo modo, a SF, né, que é a escrituração contábil fiscal do imposto de renda, ela não foi contemplada no edital. Só que a SF é muito mais do que o imposto de renda. É uma escrituração de informações econômico-fiscais. Então ela serve de pano de fundo para a auditoria também. Já vi questão, se eu não me engano, foi em Santa Catarina, ICMS Santa Catarina, que dizia assim, para comprovar, né, mais ou menos, não vou lembrar a literalidade, para comprovar a efetividade de um suprimento de fundos efetuado por um sócio, o auditor foi olhar a declaração de imposto de renda desse sócio. Bom, você vai dizer que declaração de imposto de renda não era assunto contemplado no edital ali do fisco estadual, portanto não podia ser cobrado? Não, porque o assunto aparece como pano de fundo, né? E a SF aqui no caso é o imposto de renda da pessoa jurídica. Então pode servir para você corroborar informações que você obteve lá na situação fiscal digital, na nota fiscal eletrônica, né? Claro que você não precisa conhecer profundamente a SF, apenas o que é e para que serve, né? Porque você pode verificar lá informações sobre lucros, receitas, enfim, para cotejar com as informações típicas do ICMS, a nota fiscal, a FD do ICMS, ok? Então, para não confundir esse assunto aqui, essa parte aqui, ó, da página 31 à página 44, você só vai ler o que é e para que serve a SF e a SED. Não estuda autenticação, prazos, planos de conta, não estuda nada disso, tá? Só o conceito de SF e SED, porque é o que pode ser utilizado como pano de fundo em alguma questão, tá bom? Então, fica atento a esse detalhe aí para você pular essa parte aqui, ó, e economizar tempo. Eu poderia simplesmente retirar essa parte do curso aqui, tá, pessoal? Mas pensando aí, né, como os nossos cursos aqui, normalmente eu coloco a validade de 2 anos, você vai permanecer com ele. De Minas Gerais é um pouquinho menos, mas normalmente você fica com o curso por muito tempo, você pode utilizar esse curso sempre atualizado em outro concurso que você vai fazer, tá? Então simplesmente eu não apago o assunto. Estou te orientando aqui para você pular então essa parte aqui da SF e SD. Depois a gente vem, né, ainda no PDF 1, a parte carro-chefe, né, que é o FD, a FD, ICMS e IPI. Então tudo aí é importantíssimo, né? É aqui que está também o ajuste CINE-F, né, 02 de 2009, o 10 de 2010, né? Eles estão mencionando tudo isso aqui, tá bom? Então estuda bastante a FD, esse aqui é o carro-chefe, ó, página 46 em diante, né? Assunto carro-chefe aí. Aí a gente chega então no nosso segundo PDF de SPED, né? Que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma abordagem sobre sistema de banco de dados, simples, né? É um assunto que não apareceu ainda em prova de auditoria, embora sempre venha ali nos assuntos, nos conteúdos de auditoria fiscal, né? Mas é bom você entender apenas
as noções gerais aqui, eu faço uma abordagem superficial, evidentemente, não é uma abordagem de TI, é uma abordagem com enfoque em auditoria, né? Para você saber para que é que serve isso aqui, já que o SPED, na verdade, é um grande banco de dados. Depois a gente vai explorar aqui questões do layout da EFD, e aí você não vai encontrar esse assunto, pessoal, lá no edital, né? Você não vai encontrar um assunto lá no edital assim, layout da EFD, mas isso aqui é conteúdo implícito para você fazer os testes na EFD, os testes na nota fiscal eletrônica, né? Você precisa conhecer o funcionamento. Você não vai achar um assunto lá no edital, ó, exames e cruzamentos na EFD, mas é conteúdo implícito dos testes, né? Conteúdo implícito da auditoria da EFD. Então a gente vai explorar aí alguns cruzamentos, os principais erros, ó, erros de codificação gerando divergências nos estoques, erros de digitação, erros de conversão de medidas. Você não vai encontrar o edital falando que vai ter análise de erro de conversão de medida, análise de erro de digitação. Você não vai ver isso no edital, né? Mas é conteúdo implícito a testes. A gente não sabe como vem a questão. A gente já viu prova de auditoria fiscal boa, né? Com questões sobre cruzamentos, por exemplo, a prova do CESP, por exemplo, de Alagoas, nós tivemos várias questões sobre cruzamentos de blocos e registros. A FGV fez umas provas aí recentes bem ruins de auditoria fiscal, né? Mas elas estão evoluindo, é uma disciplina que não tem ainda assim um núcleo bem consolidado, né? Às vezes vem uma questão meio que de TI dentro de auditoria fiscal, enfim, às vezes vem só questão de auditoria normal, mas a gente se prepara aqui e vai moldando o curso a partir das últimas provas. A cada prova a gente vai acrescentando um novo tipo de abordagem de forma a consolidar essa disciplina, tá? Então, você não vai encontrar esses nomes no edital, né? Você não vai encontrar esses assuntos no edital com essa nomenclatura, mas é um conteúdo inerente a testes na AFD e a gente desdobra aqui. É tudo simples, ó, pessoal. Em uma página só aqui já foi 2 assuntos, ó, rapidinho, tá? Tem um capítulo também, né, que eu chamo aqui de cruzamentos, onde a gente explora as possibilidades de cruzamentos de informação, mas são assuntos também que aparecem no edital com outras nomenclaturas, né? Por exemplo, os créditos de controle do ICMS do ativo permanente, está no edital com outro nome, né? Eu chamo aqui de bloco G. Então, no momento de estudar o bloco G, a gente vai verificar os créditos do ativo permanente, do livro SIAP, da escrituração, né? Então, aqui é interessante a gente separar por blocos, né? O bloco K e o bloco G, e estudar isoladamente os temas que estão contemplados ali no nosso edital, tá bom? Aqui, questões também de auditoria, né, de aplicação de testes em notas fiscais e na própria escrituração, ó, técnicas para identificar créditos indevidos ou a maior, verificações elementares aí de uma operação de importação e o ciclo completo aí da emissão de notas fiscais, né, para que a gente seja capaz de identificar justamente os erros. Então, esses nomes você não vai encontrar no edital, né, com esse nome aqui, mas tudo isso aqui faz parte do contexto e a gente precisa estudar os assuntos sempre conectados, né? Eu não vou estudar a EFD e depois estudar o ajuste CINEF, que cria a EFD. Não, é uma coisa só. Eu não vou estudar a nota fiscal eletrônica e depois estudar a auditoria da nota fiscal eletrônica, porque é uma coisa só. A gente precisa sempre conectar os temas. Então, por isso os nossos temas estão desdobrados dessa forma, né? De uma maneira que você às vezes não enxerga, para quem não tem muito costume, não está acostumado a estudar o SPED, não identifica no edital a priori, né? Mas são temas implícitos a todos os nossos assuntos estudados. Nós temos também um anexo no curso, que é esse mapinha aqui, né, com os principais cruzamentos, né, do SPED. Esse mapinha aqui dava para responder umas 3 questões aí da prova de Alagoas. Então, em cada um dos blocos, né, você vai ver lá os principais registros, né? E aqui o que é que traz esse registro. Então,
De repente, a prova vai te perguntar, olha, o auditor quer confirmar o ICMS apuração própria, de operação própria, né? Ou seja, aquele confronto ali de débitos e créditos do ICMS para verificar o saldo. Onde é que você vai encontrar? Lá no registro E110, né? Do bloco E. E por aí vai. Então, eu trago esse anexo também, e você talvez não encontre referência no edital, mas é um conteúdo implícito a todo o nosso programa aí, todo o conteúdo programático, tá bom? Então, só para fechar, pessoal, né? Para não ficar dúvida do nosso curso, você vai pular, você vai deixar de estudar apenas essa parte aqui, ó, da SF e da SD, ok? Apenas isso aqui, está no primeiro PDF de SPED, você não vai estudar, vai apenas verificar os conceitos aqui para que serve, só isso, não entra nos detalhes para você não perder tempo, tá bom? Bom, no curso de auditoria fiscal, nós temos também o conteúdo de sigilo bancário, que tradicionalmente vem sendo cobrado aí nos editais de auditoria fiscal, mas não veio no ICMS Minas Gerais. Então, pessoal, eu poderia simplesmente apagar a aula, a última aula, se eu não me engano, de sigilo bancário. Mas eu deixo lá, porque pode servir para você em outro concurso, tá? Mas eu já coloquei essa informação lá na área de notícias para que você pule essa aula. Não estude a aula sobre sigilo bancário, porque não vai cair para Minas Gerais. Mas guarda lá o material que pode ser útil, quem sabe no Cefaz MT, que talvez você queira fazer também, tá bom? Grande abraço aí, até mais.